E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de discipulado no canal Missões na Rede. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre a grandeza de Deus. Você que está acompanhando aí as lições da Escola de Discípulos Graça Abundante, hoje nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. Deus é grande. Nós estamos usando o livro do Paul Washer, O Único Deus Verdadeiro. Você pode baixar grátis em PDF na internet, no site do Voltemos ao Evangelho, tá bom? Então vamos lá estudar a nossa lição de hoje. Deus é grande. Existe apenas um Deus e somente Ele é grande. Todos os outros seres e coisas são totalmente dependentes da sua bondade e força. Se este é o caso, até mesmo para os mais estimados entre os homens e os anjos, como nós poderíamos atribuir grandeza a qualquer outro ser ou coisa além de Deus? Se somente Ele é grande e se todas as coisas para existir dependem da bondade, da força de Deus, como podemos dizer que outras coisas são grandes? Sejam elas homens ou anjos. Uma comparação jamais deveria ser feita entre Deus e qualquer criatura ou coisa. Como o autoexistente e Criador infinito, Ele está infinitamente acima da sua dependente e finita criação. O mais poderoso arcanjo não está nem perto de ser como Deus. Assim como o menor micróbio, Deus é incomparável. No contexto do corpo dos crentes, essa verdade é extremamente importante. Não existem grandes homens ou mulheres de Deus nas Escrituras ou na história da igreja, mas somente homens e mulheres fracos, pecadores e infiéis de um grande Deus misericordioso, tá bom? Então somente Deus é grande. É pecado nós dizermos que outras coisas são grandes e merece glória e merece honra, porque só Deus é grande. Não existe grande homem de Deus, mas existe um homem de um grande Deus, um pequeno homem de um Deus grande, ou um homem com uma grande mensagem. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. É exatamente isso que nós vemos em toda a Bíblia. Como Deus é descrito no livro dos Salmos. Ele é descrito como Deus grande, como Deus majestoso, como Deus santo. Vamos observar aqui alguns versículos da palavra de Deus. O Salmo de número 95 e o versículo 3, a palavra de Deus diz: o Senhor é um grande Deus e um grande Rei. Bendito seja Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 4, a Bíblia diz assim, que o Senhor Deus é grande e temível. Essa palavra temível, no hebraico, significa temer, reverenciar, ou até mesmo ter medo. Até mesmo a menor revelação da grandeza e da santidade de Deus surpreenderia até a mais esplêndida das suas criaturas, com espanto, reverência e até mesmo temor ou terror. Deus é temível e, portanto, Ele é digno da maior reverência. Não importa o tamanho, o status, a posição que o ser humano tem, se ele tiver pelo menos um vislumbre, uma fagulha da grandeza de Deus, da glória, da santidade de Deus, ele vai se sentir o pior de todos os homens, o mais pecador, porque somos fracos. Mas somente Deus é forte, somente Deus é grande. Nós ainda observamos na palavra de Deus vários versículos que apontam para a grandeza de Deus. Lemos no Salmo 104, versículo 1, a seguinte palavra: bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. A glória e a majestade de Deus não é algo externo, algo fora dele, mas é uma parte do seu próprio ser. Diferente do homem,
Deus não tem necessidade de acrescentar alguma coisa a si mesmo para realçar a sua grandeza ou a sua beleza. Deus é tão maior do que qualquer outra coisa que acrescentar qualquer coisa a Ele seria o diminuir. A majestade, a grandeza de Deus faz parte do seu próprio ser. Não é algo que Ele coloca nele para se apresentar maior, não. Ele é grande na sua própria natureza. Salmo 145, versículo 3, nós lemos assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. A grandeza de Deus não tem limites. A palavra se refere àquilo que está além da investigação do homem, algo que não pode ser descoberto ou medido. Seria muito mais fácil contar a areia em todas as praias e desertos do mundo ou numerar todas as estrelas do espaço do que medir a grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus não tem limites. Continuando lendo alguns versículos da palavra de Deus, diz no Salmo 77 e no versículo de número 13, a palavra de Deus aponta para a grandeza do Senhor Deus Todo-Poderoso em relação aos ídolos, aos deuses feitos pelas mãos dos homens. Salmo 77, versículo 13 diz assim: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus, com letra minúscula, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum. No Salmo 86, versículo 10 diz: pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Só Ele é grande e só as obras dele são grandiosas e gloriosas. Salmo 95, versículo 3: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso. De acordo com a palavra de Deus, sabendo que Deus é grande, só Ele é grande e é majestoso, como deve ser então a nossa vida diante dessa revelação de que Deus é grande? A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 25, diz assim: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. A palavra de Deus traz uma revelação ao nosso coração, dizendo que por causa que Ele é grande, Ele deve ser temido, reverenciado, amado e obedecido, porque Ele é o Deus grande, o único Deus verdadeiro. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas significa você respeitar, amar a grandeza de Deus, porque Ele te amou primeiro e entregou o Filho dele por amor a você. Então Ele merece a honra, Ele é digno de ser glorificado. Ele é grande e precisa ser temido. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está cheia de versículos poderosos que mostram a grandeza de Deus. O que nós temos visto no nosso tempo é muito desrespeito acerca de Deus, pessoas usando o nome de Deus em vão, pessoas no culto que não têm reverência a Deus, é porque não conhecem este atributo. Deus é grande. Geralmente na nossa sociedade, o ser humano se apresenta diante de um juiz, diante de uma autoridade, e ele fica ali respeitoso, ele fica ali honrando aquela autoridade, mas quando ele chega na presença de Deus, ele quer se apresentar de qualquer forma, ele não quer ter reverência na presença de Deus, e isso é muito importante para as nossas vidas, que nós venhamos ter reverência, amor pelo Deus Todo-Poderoso, na presença dEle, na casa dEle, a glória dEle em todo lugar está, e nós precisamos temer ao Senhor, porque Deus é grande. Isso aí, se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, curta esse vídeo, coloca aí suas dúvidas nos comentários que a gente vai tentar responder, tá bom? E não se esqueça, olhe sempre para Jesus, só é uma questão de tempo, a terra toda vai ser cheia da glória de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo do canal Missões na Rede, em nome de Jesus, seja abençoado, eu recebo a bênção de Deus também, em nome de Jesus. Tchau, tchau.